Olá, queridas, a paz do Senhor. Faz tempo que eu não venho fazer uma live com vocês. Hoje também não seria o melhor dia para isso, porque eu estou atacadíssima da rinite, mas eu tenho um assunto que, desde quando eu comecei a ler e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, eu vim com rinite, sem rinite, podendo, não podendo. Aqui no Rio de Janeiro tá um calor muito, muito, muito forte. E esse entra e sai de ar-condicionado acaba deixando a gente mesmo meio debilitada. Mas eu não quero me alongar muito, porque esse vídeo vai ficar salvo no meu IGTV. E depois desse vídeo ele vai para o canal do YouTube. Então você vai ter a oportunidade de compartilhar essa palavra com quem não tem rede social. Muitas e muitas pessoas não têm Instagram, não têm Facebook, mas tem WhatsApp. E aí quando o vídeo for para o YouTube, você vai ter a oportunidade de compartilhar esse vídeo através do WhatsApp. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, uma palavra relativamente simples, mas é uma palavra que, como eu preguei no sábado agora, né, o último sábado que passou, que eu preguei essa palavra no culto da Unidade Jovem, foi uma palavra, é um assunto, né, que mudou a minha vida. E aborda algumas áreas, né? Aborda a gente falar de posicionamento, a gente falar de obediência, a gente falar de obediência a Deus num nível que muitas vezes a gente desconhece, né? A gente conhece um nível de obediência, que é a obediência aos pais, a obediência ao patrão, né? A obediência ao seu superior. Mas aqui nós vamos falar de um nível muito maior de obediência. Perdão pela coceira no nariz, mas como eu falei no início do vídeo, hoje é dia de rinite, então vai o vídeo coçando o nariz mesmo. E nós vamos falar sobre esse nível de obediência. E nós vamos falar o que a nossa obediência faz, né? Aonde a nossa obediência leva o nosso chamado. Porque eu tenho um chamado, né? Deus me chamou para algo. Como eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo também sabe que o Senhor te chamou para alguma coisa. E a gente precisa entender que não é só o fato de nós termos um chamado. Nós precisamos aprender o que nós devemos fazer com esse chamado. De que maneira nós vamos lidar com ele, como nós vamos nos preparar para responder a Deus da maneira como Ele espera que a gente responda. Né? Se Deus colocou algo na sua mão, se Deus te deu algo, é porque Ele confia que você vai devolver aquilo para Ele, porque na verdade tudo que Ele nos dá pertence a Ele, vem dEle e vai voltar para Ele. E quando nós vamos estudar aqui, né, nós vamos ler o capítulo 6 de Gênesis, e é um capítulo muito, muito conhecido, que fala realmente sobre a obediência de Noé na construção da arca. E vai mostrar que essa obediência de Noé na construção da arca colocou o chamado de Noé num local aonde o nosso chamado deve estar todos os dias. Então eu quero te convidar para você pegar a sua Bíblia, pegar um papel, pegar uma caneta, pegar um pedacinho de papel aí, seja lá o que for, e nós vamos ler juntos. Quero também dar boa tarde para todo mundo aí que está entrando. Já clica aí, ó, no coraçãozinho para você clicar nesse coraçãozinho, compartilha a live para quem estiver podendo, né, para quem puder agora acompanhar com a gente. Mas de qualquer maneira, fica o aviso que a live vai ficar salva no IGTV e também mais tarde ela vai subir pro meu canal do YouTube. Amém? Então vamos ler lá em Gênesis, capítulo 6. E no versículo 5, começa dizendo assim: o Senhor viu, né? Existia a terra, existiam pessoas naquela terra. A paz do Senhor a todos. E diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Esse era o cenário da terra em que vivia Noé. Noé vivia numa terra onde a maldade das pessoas havia se multiplicado de uma forma
sem noção, e o coração daquelas pessoas, ele era mau. O coração daquelas pessoas, ele pendia para o mal, né? As pessoas, elas alimentavam a maldade dentro delas. Se você for parar para pensar, você fala assim, poxa, vamos combinar que hoje em dia tá mais ou menos isso, se não é que tá assim, né? A maldade tem se multiplicado, o que a gente mais vê aí são pais matando filhos, filhos matando pais, pessoas fazendo maldade a troco de nada, né? Fazendo maldade de graça. E essa maldade, ela tem aumentado no nosso meio. É claro que Jesus já havia deixado isso escrito para nós há muito tempo atrás, né? Que ele realmente fala que nos últimos dias o amor esfriaria. Deus aqui, ele está dando para Noé uma direção para um escape, porque o fim estava muito próximo. O fim para esse povo, o fim para essa geração estava muito próximo. E Deus tem nos dado esse escape diariamente. Nós temos a opção de termos esse escape dentro de nós diariamente, porque o fim também está próximo. Ah, Renata, mas eu ouço falar que a volta de Jesus é para muitos e muitos dias, a volta de Jesus não é para agora. Meu querido, também ouço falar isso. Só que quando eu ouvia falar que a volta de Jesus era para muito tempo, isso quando eu tinha os meus 15, 20 anos, nós não víamos tantas palavras proféticas, tantas profecias bíblicas se cumprindo da maneira como elas estão se cumprindo nos dias de hoje. Você tem que concordar comigo que muitas coisas que nós abrimos a Bíblia hoje, nós não só mais lemos a palavra de Deus, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo pelas ruas, pelos países, por aí afora. Mas enfim, expus para vocês como estava, né, como era o cenário em que Noé vivia. No versículo 8, ainda do capítulo 6, diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Como é que Noé se destacou no meio daquela multidão? Né? Como é que Deus, né, do alto de toda a sua grandeza, conseguiu olhar para Noé e viu em Noé alguém que se destacou no meio daquela multidão? Como eu falei, para mim Noé, ele era uma pessoa que ele andava na contramão do mundo. Né? Ele era uma pessoa em que, se tivesse indo uma manada, né, um monte de pessoas fazendo um monte de coisa errada, Noé estaria no meio daquelas pessoas andando na contramão, fazendo o oposto, fazendo algo que agradasse ao coração de Deus. E nessa geração em que nós vivemos hoje, nós encontramos pessoas que andam em manadas, fazendo coisas e justificando as atitudes de maneira assim, todo mundo está fazendo isso, todo mundo fala desse jeito, todo mundo se veste dessa maneira, todo mundo tem esse tipo de pensamento, todo mundo critica da mesma forma. Só que Deus nos chamou, Deus me chamou e Deus te chamou para você se destacar no meio da multidão. Deus me chamou e te chamou para nós sermos sal e para nós sermos luz. Então, o nosso papel hoje como cristão, como filhos de Deus, como aquela pessoa que tem o entendimento da palavra, e não só o entendimento da palavra, nós temos o entendimento do tempo em que nós estamos vivendo. Hoje nós precisamos ser essa geração que vai andar na contramão, que nós precisamos ter a clareza de perceber, peraí, o mundo está indo por um caminho e eu não posso seguir o mundo. Eu não posso caminhar por onde o mundo está indo, porque o fim deles é a perdição. Mas o meu não, né? O meu fim é a salvação. E eu quero que muitos venham a ser salvos juntos comigo. E para que eu leve a palavra de Deus para outras pessoas, para que elas vejam essa diferença em mim, eu preciso me destacar no meio da multidão. Eu não posso ser mais uma, você não pode ser mais um, você não pode se comportar como uma pessoa qualquer que não tem Cristo se comporta. Porque, aliás, foi exatamente o comportamento de Noé
que fez com que Deus o destacasse. E hoje, né, tá aqui escrito, porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé era um homem justo e íntegro, né? Tô lendo agora o versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E olha como a Bíblia ela é rica em detalhes. Deus poderia ter dado qualquer outro tipo de qualidade, de adjetivo para Noé. Mas ele enfatiza que Noé ele era um homem justo e ele era um homem íntegro. Sinal que justiça e integridade, já naquela época, era algo que estava escasso. Nos dias de hoje, você consegue me dizer, de 0 a 10, né, em que nível está a justiça e a integridade no nosso meio? Né, de 0 a 10, aonde que nós encaixamos a justiça e a integridade? E eu não estou falando de política. Não estou falando de política, eu estou falando de relacionamento interpessoal, eu estou falando de ministério dentro da igreja, eu estou falando do seu relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde que nós estamos nos encaixando na justiça e na integridade. E aí diz que Noé gerou seus filhos e tal. Versículo 11, ainda no versículo 9, dá um dado que é o dado, que é informação, né, que nós vamos guardar. E se você tá com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a você puxar uma setinha e no lugar de Noé, você vai escrever o seu nome. Está escrito assim: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Renata anda com Deus. Roberta anda com Deus. Andréia anda com Deus. Diana anda com Deus. As mulheres e os homens, né, que pagam o preço, né, de crucificar a cruz, de crucificar a carne. Nós somos pessoas que andam com Deus. E o que significa esse andar com Deus? O que significa eu dizer, né, que eu sou uma mulher que ando com Deus? A primeira coisa que significa você andar com Deus, significa dizer que você é uma pessoa que tem uma intimidade maior com o teu pai. Como eu falei também, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem. Deus ama todos os seus filhos de forma igual. Deus não ama mais um e menos o outro. Deus não tem filhos preferidos. Mas o fato é que Deus tem filhos íntimos. Eu sou mãe de um. Mas quem é mãe de 2, 3 filhos sabe que entre os filhos que tem, existe um que talvez seja um pouquinho mais carinhoso, o outro que seja um pouquinho mais falante. O fato de Noé andar com Deus, ele desenvolveu com Deus uma intimidade. E o que vem junto com a intimidade? Quando eu sou íntima de alguém, né, se eu sou íntima sua, se você é uma pessoa que é íntima minha, você vai saber como me agradar. Você vai saber o que me deixa triste. Você vai saber a hora certa de falar e a hora certa de calar. E essas eram características que Noé carregava. E não só ele, porque sabemos que Noé não era um homem que ele não vivia só. Noé tinha uma família, ele tinha uma mulher, ele tinha filhos e ele tinha noras. O comportamento dele não se restringia somente ao mundinho dele com Deus. E isso é muito importante que a gente tenha claro na nossa mente. O nosso comportamento, o nosso testemunho, ele deve refletir na nossa casa e em qualquer lugar aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Então, se eu hoje sou uma mulher que ando com Deus, aonde eu for, aonde você for, as pessoas irão ver e as pessoas dirão que você é uma pessoa que anda com Deus pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, pelo seu falar, por aquilo que você emana de Cristo na sua vida. Mas vamos continuar. Continua dizendo aí no versículo 11 que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, exatamente como está nos dias de hoje. E aí nós vamos chegar exatamente no início do chamado de Noé. No exato momento em que Deus libera a palavra para esse homem, no exato momento em que Deus fala: Noé, eu tenho um chamado para você.
Você é um homem justo, você é um homem íntegro, você é um homem que anda comigo, Noé, eu sei que eu posso confiar em você, eu sei que você tem um diferencial, e você que tá ouvindo aí, eu quero que você diga um amém bem alto, porque você é essa pessoa. Renata, eu não sou, eu não tenho essa intimidade com Deus toda, eu não tenho essa integridade toda, eu não sou uma pessoa justa. Meu querido, minha querida, todos nós somos pecadores, somos pessoas falhas, mas nós temos um alvo, né? Nós temos um alvo. E esse alvo é acertar o coração de Deus, através da nossa caminhada com Ele. Então escreve um amém, escreve um aleluia, porque você é essa pessoa. E se você não é essa pessoa ainda, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que você vai ser. E as pessoas irão olhar para você e falar assim: o que aconteceu com fulano? Fulano era de um jeito e agora é de outro. Fulano falava de um jeito e agora fala de outro. Ele se comportava de um jeito, ele era agressivo e agora ele está cheio do fruto do Espírito. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e fala: eu posso, eu consigo, eu posso ser uma pessoa que caminha com Deus, eu posso ser uma pessoa que vai andar na contramão, eu posso, porque Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, me faz poder fazer coisas que eu jamais imaginaria fazer se não estivesse na presença do Senhor. Perdão. Versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Desse modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 metros a altura e de 13. E aqui ele dá a descrição da arca, né? Ele dá exatamente as medidas de como ele queria que essa arca fosse feita. Mas um detalhe que eu quero ressaltar para vocês é que Deus dá essa ordem para Noé, para que Noé construa essa arca em terra seca. Presta atenção nessa informação. Noé estava construindo uma arca em terra seca. Ele não estava à beira-mar, né? Ele não estava aqui no Rio de Janeiro, ele não estava em Santos, ele não estava em Fortaleza, em Natal, né? Se nós fôssemos trazer para o mapa do Brasil, porque seria viável. Ok, eu vou construir uma arca que está cheio de água, né? Então, se Deus está falando que vai acontecer isso, é muito possível que aconteça, porque é o tantão de água que tem na minha frente. Mas não, Noé estava em terra seca. Então ele recebe aqui o início do chamado dele, ele recebe as instruções do que ele deveria fazer, e ele estava fora de uma área propícia para que o chamado dele começasse, né? Deus dá essa condição para ele, e ele está fora de uma área propícia para que o chamado dele começasse. Ele não tinha ajudadores, ele não tinha patrocinadores, ele não tinha tantas pessoas que pudessem investir junto com ele naquele chamado que Deus havia dado para ele. Outra, Noé tinha uma família, e Deus deu para ele uma arca, né? Deus deu para ele um projeto imenso. A arca, né, pelos estudiosos, se fosse comparar, daria 300 vagões de trem, de tão grande que ela era, né? Tanto em altura, quanto em largura, quanto em profundidade. Mas esse homem tinha uma família. Quanto tempo ele iria passar no chamado dele, se preparando para o chamado dele? E aí eu quero ressaltar para vocês a importância de você prestar atenção, né? Eu prestar atenção. Quem são as pessoas que estão do meu lado quando eu decido dizer sim ao chamado de Deus? Quando eu decido falar assim: Senhor, eis-me aqui. Porque o fato de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, né? Usa mim, ele é muito bonito e ele é muito prático, ele é muito rápido de falar. Mas se você trouxer isso para o seu dia a dia: Senhor, usa mim.
E se você tem um cônjuge, se você tem uma família, se você tem um emprego, que muitas vezes não te possibilita você mergulhar integralmente naquilo que o Senhor te chamou para fazer, a sua tendência, né, a minha tendência, a tendência de qualquer pessoa é desanimar. É desanimar, é falar, poxa, eu não tenho apoio, eu não tenho tempo para o meu chamado, eu não tenho quem apoie o meu chamado, eu não tenho condição financeira para sustentar o meu chamado. Mas, queridos, preste atenção, a única coisa que Noé precisou fazer para que o chamado dele startasse, para que o chamado dele fosse para frente, foi obedecer. Foi obedecer. E foi obedecer sem questionar, foi obedecer sem duvidar, foi obedecer sem murmurar, foi obedecer sem começar a bater boca com Deus e dizer assim, Senhor, mas como é que vai ser isso, Deus? Tá, vamos botar assim que Noé morasse em Brasília, em Goiás. Senhor, eu tô tão longe do mar, né? Pra que Deus, que o Senhor tá me pedindo isso? Né? Porque aí vem a Bíblia, né? Porque o Senhor diz que para tudo tem um propósito. Então, para que, Senhor, que o Senhor está me pedindo essa construção? O que o Senhor tem em mente? Senhor, por quê? Por que eu? Ou então começa a colocar empecilhos, né? Tipo, Deus, mas esse chamado que o Senhor me deu é muito grande. Amados, o chamado que Deus deu para Noé era imenso. Imenso. Deus deu para Noé o chamado dele construir algo que levaria a salvação para uma família. E dessa família recomeçaria uma história. Então o chamado de Noé era um chamado grande? Sim, era um chamado imenso. O seu chamado, ele é um chamado grande? Sim, ele é um chamado imenso. Não importa se os seus olhos não conseguem ter a dimensão do tamanho daquilo que Deus tem preparado para você, mas é fato que Deus te chamou e Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para algo grande, imenso. E não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque você é o escolhido, é a escolhida, mas é para o nome dele ser glorificado. É para o nome dele ser exaltado através dos dons e através dos talentos que você sabe que você tem. Através dos dons e através dos talentos que você sabe que o Senhor colocou em você. Então, chegou a hora de você levantar da cadeira, chegou a hora de você parar de dar desculpa, chegou a hora de você parar de colocar empecilho, de colocar, mas isso, mas aquilo. Parou, acabou. 2021, se 2020 foi um ano parado, foi um ano que de repente ninguém produziu, que ninguém cresceu tanto como deveria, 2021 vai ser o ano da concretização do seu chamado. 2021 vai ser o ano em que você vai abrir a sua mente, você vai tirar o tampão dos ouvidos, as escamas dos olhos e que você vai falar, este ano eu vou me empenhar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se é para pregar, não espera um púlpito, não espera um microfone. Se é para curar enfermo, não espere alguém ligar para você e falar, irmãzinha, vem aqui, sabe, vem. Não, começa a orar, começa a interceder. Se o teu chamado é ensinar, não espere uma sala de aula, não espere uma escola bíblica. Começa a fazer isso. Começa a ensinar o teu vizinho, começa a ensinar o teu filho, ensina o teu marido, ensina a tua família, ensina quem quiser aprender. Mas começa. E aí diz no versículo 18, porque tudo bem, né? A estrutura era muito grande, a promessa era muito grande, o barco era muito grande. Eu imagino que ainda que Noé não questionasse, ainda que Noé não duvidasse, ele era homem, né? Ele era humano, vamos dizer assim, ele era humano. E dentro dele deveria ter, sabe aquele pinguinho, né? Tipo assim, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que eu confio no Senhor, mas tem um negocinho aqui dentro de mim que me dá aquela gasturazinha, que dá aquela dorzinha aqui, sabe? Eu imagino que Noé deveria sentir essa dorzinha aqui. Mas Deus, percebendo, né, conhecendo o interior deste homem, que era amigo dele, que andava com ele, Deus diz para ele o seguinte: Noé, eu estabelecerei com você a minha aliança.
eu estabelecerei com você a minha aliança. Repete aí, Deus estabelece comigo uma aliança. Deus estabelece comigo uma aliança. Deus estabelece comigo uma aliança. E por que é tão importante você ter a certeza e a noção que Deus estabelece com você uma aliança? Porque no meio do teu chamado, no meio do cumprimento daquilo que o Senhor te pediu para fazer, você vai encontrar pedras, você vai encontrar muros, você vai encontrar destroços, você vai encontrar gente dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, dizendo, desiste disso, sabe, para com isso, ninguém te dá atenção, para com isso, olha só, tem tanta gente melhor do que você, tem tanta gente que prega melhor do que você, e você acha que Deus te chamou para pregar? Tem tanta gente que ensina melhor do que você e você nunca fez uma faculdade de teologia. Tem tanta gente com chamado de intercessão, de libertação, de curar enfermos, de expulsar demônios. E você mal tem o português direito. Em nome de Jesus, Deus estabeleceu com você uma aliança. Você pode dizer um amém para isso? Deus estabeleceu com você uma aliança, assim como Ele estabeleceu com Noé. E quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo, quando Deus estabelece uma aliança conosco, pode vir o que vier. Pode vir seta, pode vir pedregulho, pode vir flecha inflamada do diabo, pode vir o que for. Porque a gente até pode sentir, a gente até pode ser abatido, a gente até pode ficar um pouquinho ferido, mas a aliança que o Senhor fez comigo e com você, essa aliança ela não se quebra. Essa aliança Satanás não rouba. Essa aliança ninguém tira. E é nessa aliança, é na promessa dessa aliança que a gente continua caminhando rumo ao nosso chamado. E no versículo 22 do capítulo 6 ainda, diz assim: foi exatamente o que Noé fez, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Assim, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Noé começou a responder o chamado dele de uma forma ativa. Me lembra muito, né, essa história de Noé, quando Jesus tá ali chamando os seus apóstolos, e Jesus vai e ele chama Mateus. Ele chama Levi, vai chamar Mateus. E é lindo quando você pega a palavra e você vê ali o que Mateus estava fazendo. Mateus estava sentado, ele era um cobrador de impostos, então ele estava sentado ali na Via Maris, que era por onde passavam as pessoas, e era o local onde se cobravam os impostos. E Jesus chama Mateus. Mateus, ele não chega para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu fechar o caixa aqui, deixa eu procurar alguém para ficar no meu lugar. Mas Jesus, assim, eu quero seguir o Senhor, mas talvez agora não seja o momento exato para isso. Não. Mateus, ele larga, e imediatamente Mateus se levanta e ele segue a Jesus, sem questionar, sem dizer: eu vou largar meu emprego e vou seguir esse homem que dizem que é profeta, que dizem que é o Messias. Noé aqui, que diz que conforme tudo que Deus havia lhe ordenado, assim ele fez. Ele não ficou questionando, ele não ficou: será que eu começo hoje? Será que eu começo amanhã? Será que eu tenho que fazer um cursinho de engenharia? Será que eu tenho que aprender mais um pouquinho sobre madeira? Como é que eu vou derrubar esse tanto de madeira aqui na minha frente, esse tanto de árvore? Ele simplesmente colocou o chamado dele em prática. Lá no versículo 14, nós vemos Deus dando uma ordem: olha, a partir de hoje você vai fazer isso, tá? É isso que eu quero que você faça. No versículo 22, a gente vê Noé fazendo isso. E aí vai entrar no capítulo 7, que na minha Bíblia está o título do capítulo 7 é o dilúvio, né, que é o fim, né, o começo do fim, o começo da destruição, o começo do fim. E tentem fazer comigo essa ponte entre o chamado de Noé. Noé prontamente responde a Deus, e ele prontamente coloca esse chamado em prática.
E logo em seguida começa o fim. Começa o dilúvio, começa a palavra de Deus se cumprir, começa tudo aquilo que ele falava para Noé antes. Noé começou a ver. Porque quando Noé estava no processo de construção da arca, e Deus falou para ele que ele iria construir aquela arca, porque viriam muitas águas sobre a terra e tudo aquilo acabaria. Eu fico imaginando as pessoas passando por Noé e dizendo: esse homem é louco, né? Esse homem está perdendo o tempo dele. Aqui não diz como que a família de Noé se comportou, mas eu acredito que a família de Noé foi aquela família que realmente chega junto, sabe? Não, peraí, Deus te deu um chamado, então eu vou apoiar o seu chamado, sabe? O que você precisa? É livro que você precisa? É uma Bíblia que você precisa? Você precisa que eu te leve em tal lugar? Eu imagino a família de Noé assim, apoiando e sustentando o chamado dele. As outras pessoas, eu não sei, aqui diz, né, bem no iniciozinho, quando a gente leu, que era um povo em que a maldade reinava no coração dessas pessoas. Era um povo que dentro deles havia iniquidade, havia maldade. Então eu imagino essas pessoas passando na frente de Noé, passando na frente do chamado, do propósito, daquilo que Deus havia dado para ele, e zombando dele, não dando crédito, desmerecendo, dizendo: não, você é maluco, que água, olha onde a gente mora, nós estamos em terra seca, da onde que vai vir essa água toda? Ainda que chovesse muito, como é que teria tanta água para tirar esse barco do lugar? Vocês estão conseguindo entender como que isso que aconteceu com Noé é o que acontece no nosso dia a dia, é o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, quando nós escolhemos andar com pessoas erradas, quando nós compartilhamos os nossos sonhos com pessoas que não sonham com a gente, com pessoas que não querem ver o nosso crescimento, que não querem ver Deus trabalhando em nós para que nós possamos trabalhar no reino dele, né? Pessoas que não enxergam a nossa mudança, que não enxergam o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Estamos rodeados dessas pessoas. Estamos rodeados de pessoas em que vão ver o seu crescimento, vão ver o seu empenho, vão ver o seu estudo e talvez vão duvidar de que você é capaz de fazer isso. Mas lembre-se do que eu falei. Mas com você, Deus estabeleceu uma aliança. E se Ele te chamou para fazer algo, ainda que seja muito grande aos seus olhos, ainda que seja impossível aos olhos humanos, Deus estabeleceu com você uma aliança e Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele liberou na sua vida. Em nome de Jesus, Deus é fiel para cumprir cada palavra que Ele liberou para a sua vida. O capítulo 7 vai descrever todo o dilúvio, tudo que começou, a entrada dos animais, a ordem que Deus deu para que esses animais entrassem. E aí, no versículo 4, está escrito assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Amados, a arca demorou mais ou menos, né, segundo os estudiosos, segundo os cálculos que foram feitos, a arca demorou mais ou menos 100, 120 anos para ficar pronta. Imagina isso. Você sabe que Deus tem um chamado para a sua vida e às vezes a gente na correria, né, ficamos afoitos. Queremos que tudo aconteça logo, tudo se cumpra logo. Ai, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor colocou um chamado nas minhas mãos, o Senhor falou comigo, mas não está acontecendo, Deus. Para Noé, levou mais de 100 anos. Ok, arca pronta. Vamos entrar na arca. Põe aquela bicharada toda dentro da arca. Entra a bicharada toda na arca. Entra Noé, entra a família de Noé. E aí Deus diz: olha só, Noé, agora que você entrou, você vai ficar aí 7 dias. 7 dias aí. Sem chuva ainda, tá? 7 dias. Porque daqui a 7 dias
Eu farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé, novamente, versículo 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Se você quiser destacar esses versículos na sua Bíblia, destaca o versículo 5 do capítulo 7, que diz que Noé fez tudo que o Senhor havia pedido. O versículo 22 do capítulo 6, que diz que foi o que fez Noé conforme tudo que Deus havia ordenado. Porque vocês vão entender que a obediência de Noé, e não foi aquela obediência de vou fazer porque Deus está mandando. Não. Foi uma obediência em amor. Noé obedeceu a Deus em amor. Noé obedeceu a Deus pela fé. Ele não obedeceu a Deus por obrigação. Entenda que existem dois tipos de obediência dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da igreja. Existem dois tipos de obediência. Existe aquele povo que obedece porque tem que obedecer. Eles entendem isso. Eu tenho que obedecer, eu tenho que dizimar, eu tenho que pregar, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho. E isso gera neles, né, um fardo, gera um peso, que as pessoas passam anos dentro da casa de Deus carregando um peso, carregando uma obrigação. É como se elas fossem obrigadas a obedecer, é como se elas fossem obrigadas a estarem ali. Mas existe um povo, existe uma geração, que é essa geração de Noé, que é a geração que, em nome de Jesus, é a geração em que eu e que você fazemos parte dessa geração, que é a geração que obedece por amor, que obedece porque sabe que tem um pai que é louco pela gente. Sabe, nós temos um Deus, nós temos um pai que é apaixonado pela gente, que ele é louco pela gente, que ele torce pela gente. Então nós obedecemos por amor, nós obedecemos porque nós cremos que o que Deus falou vai se cumprir. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas vai se cumprir. E foi exatamente esse tipo de obediência, a obediência em amor. Sabe, a obediência que traz paz. Não é a obediência que traz o peso, né? Não é a obediência que traz, tô fazendo só para Deus não me castigar, né? Quem é mãe, quem é pai, né? Quem é tutor, quem cuida de criança, sabe que muitas vezes as crianças nos obedecem porque elas têm medo de que se não obedecer a gente vai brigar com elas. E nós trazemos isso da nossa infância para a nossa vida com Deus. E muitas vezes nós obedecemos ao Senhor por medo do que Deus pode fazer conosco se nós não obedecermos. Mas se você é esse tipo de pessoa que obedece a Deus por medo, te ensinaram e te apresentaram um Deus errado. Não é esse Deus que você serve. Não é esse Deus que você serve. E eu quero te convidar a nessa noite, nessa madrugada, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo novamente, eu quero te convidar a você passar a desenvolver com Deus uma obediência em amor, uma obediência que vai gerar paz ao seu coração, que vai gerar paz na sua alma, uma obediência que vai, e agora você presta atenção no que eu vou falar, uma obediência que vai colocar o teu chamado num local seguro. O teu chamado, por causa da sua obediência, o seu chamado, ele entra e ele permanece em um local seguro. E aí choveu, começou no ano 600 da vida de Noé, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, até então nada, né? Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca. E aí, no final do versículo
16 começa dizendo quem eram os animais, né? O tipo de animal que entrou na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fechou a porta da arca. Deus deu o plano. Deus deu a ordem. Deus deu o tempo que iria se cumprir. Mas não era Noé que iria fechar essa porta. Não era Noé que iria fechar essa porta. Essa porta, a porta do chamado, quando ele entrou com a família dele, esta porta, ela teria que ser fechada por Deus, pelo próprio Deus. Deus foi lá e Deus fechou essa porta. E o que eu quero dizer para você essa tarde, o que eu quero que entre no seu coração, que quando você obedece ao Senhor, em amor, Deus coloca o seu chamado num local seguro e Ele fecha a porta atrás de você. Ele está fechando portas essa tarde atrás de você. E quando Deus fecha a porta e você entrou, você obedeceu, isso significa que o medo ficou para trás, a insegurança ficou para trás, a incerteza ficou para trás, o desespero ficou para trás, a falta de amor, a falta de segurança ficou para trás. Quando Deus fecha a porta, e nós estamos falando de uma porta em que está protegendo o teu chamado. Nós estamos falando de uma porta que está protegendo algo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Ele está dizendo assim: filho, filha, entra, porque nesse momento quem fecha essa porta sou eu. Então, podem bater, a morte pode tentar entrar, né? A falência pode tentar entrar, o desânimo, a doença, tudo pode tentar entrar. Mas eu fechei essa porta. E eu fechei essa porta atrás de você. E eu declaro em nome de Jesus que portas estão sendo fechadas nessa tarde, atrás do seu chamado. Pensa uma coisa comigo. O que o Senhor te chamou para fazer? Você não precisa responder. Só pensa. O que o Senhor te chamou para fazer? Qual é o seu chamado? O que Deus colocou na sua mão que você tem adiado, que você tem deixado para depois? Porque se havia algum tipo de incerteza no seu coração até hoje, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer algo. Cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Levanta e faz. Porque tenha certeza que atrás de você, o Senhor está fechando uma porta. O Senhor está fechando esta porta. E o medo, a insegurança, Satanás e seus comandados vão ficar para trás. E dentro da arca, dentro do seu chamado, dentro do seu propósito, vai entrar a presença do Espírito Santo que já está em você. Vai entrar a certeza que mesmo que as águas subam, oh glória, oh aleluia, aleluia, ainda que as águas subam, ainda que não pare de chover, ainda que haja terremoto sobre a terra, ainda que haja peste, ainda que haja praga, você estará num local seguro, porque o Senhor fechou a porta atrás de você. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas, marca isso, as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. As águas prevaleceram e aumentaram, assim como foi lá no lago de Genezaré, assim como foi com Jesus no barco. As águas se levantaram, a tempestade começou, sabe? Os ventos começaram a soprar, as pessoas começaram a gritar, começaram a se desesperar. Porém, faz um círculozinho assim nesse porém, flutuava, a arca, porém, flutuava sobre as águas. Porém, a arca flutuava
sobre as águas. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. A nossa obediência nos coloca em local seguro. A nossa obediência nos coloca em local seguro. E dentro da segurança, né, dentro do espaço que o Senhor te coloca, Ele te faz ver tudo o que está acontecendo ao teu redor. Mas ainda assim, Ele diz para você, meu filho, minha filha, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque é o meu braço forte que te sustenta. Não temas, não se preocupe com o que estão dizendo do lado de fora, não se preocupe com o que estão falando ao seu... Não temas, não temas, porque a partir de agora, a sua obediência te colocou debaixo da sombra do Onipotente. A tua obediência te colocou num local aonde você vai poder achar descanso no meio da tempestade. E essa arca para. Uma hora para. Uma hora a chuva parou. Era muita água e uma hora isso parou. E eu quero falar isso para você, eu quero declarar isso sobre a sua vida, seja lá o que você esteja passando. Uma hora isso vai parar. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Repete, escreve isso. Nada é para sempre. O que fica para sempre é o testemunho do que Deus fez na minha vida e o testemunho do que Deus fez na tua vida quando você estava num local seguro, cercado por águas turbulentas. Isso fica para sempre. Isso passa de geração em geração. É isso que nós lemos na nossa Bíblia. Histórias de homens e de mulheres que permaneceram fiéis. Histórias de homens e de mulheres que foram obedientes ao Senhor em amor. Obedientes ao Senhor em paz. E as águas pararam. A chuva parou. Essa arca ela parou em cima de um monte. Mais uma vez, né, Deus preservou a vida dessas pessoas. Versículo 8 continua. Perdão, versículo 8 não. Capítulo 8 continua. E eu quero ressaltar com vocês o que está escrito no versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, Deus disse a Noé, perceba uma coisa, Noé se moveu a partir de uma palavra de Deus. Noé se moveu a partir de um chamado, a partir de uma palavra que Deus liberou para ele. Permaneceu dias, 200, mais de 200 dias, sem que Deus falasse com esse homem. Será que nós hoje teríamos a mesma convicção, a mesma fé, a mesma certeza e a mesma segurança que Noé teve? Será que de repente não é isso que Deus quer nesse ano de 2021, que a gente começou a aprender em 2020? Será que não é isso que o Senhor quer? Que a gente aprenda a confiar, a não titubear, a não oscilar a nossa fé, a não oscilar os nossos pensamentos, ainda que ele se cale. Porque perceba, meu querido, que desde o momento em que a porta se fechou, em que as águas caíram, em que a arca ficou 40 dias e 40 noites, ainda houve o tempo das águas baixarem, da terra secar, de Noé soltar os animais, soltou o corvo, soltou a pomba. Nesse tempo todo, o Senhor permaneceu em silêncio. Mas o fato de Deus ter permanecido em silêncio não quis dizer que o Senhor não estivesse trabalhando na vida de Noé. E o fato do Senhor permanecer em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando na sua vida e na sua causa. E aí quando Ele diz, então Deus disse a Noé, sai da arca. Agora pode sair, Noé. Agora pode sair. Vá e vê o que eu fiz com você. Vá e vê. E a partir de agora, Noé, nós vamos começar uma nova história. A partir de agora, Noé, nós vamos começar realmente será um novo começo. Nós estamos em janeiro, primeiro mês do ano. É tempo de novos começos. É tempo de você pegar aquilo que você não fez muito bem, que não deu certo, e ao invés de ficar se lamentando e falando, ai, como eu sou burro, ai, como eu sou isso, ai, como eu sou incompetente. Não. O Senhor está me dando uma nova chance.
O Senhor está te dando uma nova chance. E você vai colocar essa nova chance em prática. E aí, no versículo 9, e nós já estamos terminando essa live, para eu não perder. Eu sei que o cansaço chega. Eu sei, tem pessoas escrevendo aí que estão cansadas. Eu sei que o cansaço chega. O cansaço deve ter chegado para esse homem também. Imagina esse tempo todo dentro dessa arca, sem o Senhor falar com ele. A única coisa que ele tinha, para você que colocou que você está cansada, que nós estamos cansados. Tem dias também que eu fico muito cansada. O que nós temos, nós podemos não ter dinheiro, nós podemos não ter saúde muitas vezes, nós podemos não ter o emprego que gostaríamos, a paz que excede todo o entendimento, talvez a gente não tenha a felicidade que nos é prometida. Tem tantas coisas que talvez a gente não tenha e isso realmente gera um cansaço. Gera um cansaço físico, gera um cansaço emocional, gera um cansaço espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe uma coisa que você tem. Existe uma coisa que você tem. Para todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, para todos vocês que estão cansados, para todos nós que passamos por momentos de cansaço e que estamos sobrecarregados, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Que Deus, que o Senhor Jesus está conosco. Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa, isso não é uma frase bíblica, isso não é um jargão de crente. Toma posse dessa promessa. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados por causa do trabalho, por causa do chamado, por causa das coisas que estão acontecendo do lado de fora, vá até o Senhor Jesus. Vá até Ele hoje de tarde, assim que acabar essa live. Se você estiver no seu trabalho, vai para o banheiro, ajoelha, vai para o seu quarto, ajoelha, fala: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado, eu entendo que eu tenho uma promessa, mas eu preciso que o Senhor nessa tarde venha com refrigério na minha vida. Eu preciso sentir essa paz, eu preciso sentir esse refrigério. E para terminar, no capítulo 9, versículo 13: porei o meu arco nas nuvens. Depois do temporal, depois do vendaval, depois da destruição, aqui no Rio esses dias choveu tanto que caiu árvore, tirou telha, voou telha, destruiu carro, inundou rua. Foi uma coisa horrível. Aqui realmente as chuvas de janeiro são terríveis. Mas depois da destruição, a gente olha para o alto e sai o sol. E quando sai o sol, meu irmão e minha irmã, a gente vê o arco-íris. Logo depois do temporal. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Logo depois do temporal, a gente vê o arco-íris. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim, entre Deus e a terra. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Amados, em nome de Jesus, compartilhe essa live, envia para quantas pessoas você puder. Quando ela subir para o YouTube, vai lá, se inscreve no meu canal, compartilha via WhatsApp, porque essa palavra trouxe vida para o meu coração. Essa palavra trouxe vida para o meu coração. Eu tenho certeza que trouxe vida para o seu coração também. E existem muitas pessoas que ainda hoje estão precisando receber essa porção de vida, em nome de Jesus. Até a próxima live, eu acredito que será essa semana. Vou orar ao Senhor, vamos ver o que Deus quer falar conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Não tem problema quem chegou no final,
porque vai ficar salvo e depois, mais tarde, vai subir pro meu canal do YouTube. É só você colocar lá Renata Dias. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Graça e paz a todos.